Fala galera, começando mais um episódio de Café com Lead. É sempre muito bom estar aqui com vocês, trazendo várias novidades. Dessa vez não vai ser diferente, né, Diogo? Acho que pra gente trazer algum assunto igual ao que já foi dito, ou porque foi muito pertinente, ou porque, cara, a gente tá com algumas dúvidas ainda, porque tem muita coisa nova para trazer para vocês ainda, e hoje não vai ser diferente. Só deixando aquele recadinho de praxe, como a gente sempre deixa, que é, cara, para curtir, compartilhar, cara, esse assunto pode ser muito importante para você ou para alguém que você conheça. Então, pô, chega junto, assiste lá, cara, assiste nossos cortes, né? A gente sabe que é muito difícil a pessoa ficar 1h30 assistindo o episódio se não for muito importante ou que não faça muito sentido. Mas, cara, vê os cortes lá, a gente já tá subindo alguns cortes bem legais para que você possa estar por dentro, possa interagir um pouquinho mais com a gente. E hoje o Diogo vai apresentar nosso queridíssimo convidado aí. Diogo, queria também que você falasse daquela novidade que a gente não falou no último episódio, que foi da nossa primeira aluna do Clube da Fala que ganhou o desconto lá. Na verdade, a novidade tá mais atual ainda, Marrom. São duas alunas, são duas, maravilha. duas seguidoras. Só para poder contextualizar o que o Marrom falou, no Clube da Fala, nosso grande parceiro, alô Laila, já tá rendendo aí frutos, hein, Laila? Duas seguidoras nossas, né, que acompanham aqui o Café com Lead, contrataram o serviço, né, de mentoria, né, o curso de oratória lá do Clube da Fala, né? Então você que é seguidor, você que é seguidora, aproveita a oportunidade. Todo mundo que é seguidor do Café com Lead tem 10% de desconto em qualquer curso, mentoria, workshop, qualquer produto do Clube da Fala, que é a escola de oratória que atende o Brasil inteiro. É só falar que segue a gente. Isso aí. Ganha 10% na hora. Já temos duas aí que a gente sabe. Se você já teve também seu desconto e não falou, você compartilha com a gente também. Avisa a gente, pô. Bom, trazemos hoje Jean Paulo Campos, um conhecido meu da Fundação Estudar. Trabalhamos, na verdade já fomos voluntários. Tem que falar que não é o Cirilo, pô. Não é o... Não é o ator de não Carrossel, é o ator né? de Vai na Fé. Não. Exatamente. De repente um dia a gente chama ele aqui, de repente fazer aqui um bate-papo com ele, né? Jean Paulo Campos, que é da Fundação Estudar, ou foi, né? A gente já foi voluntário da Fundação Estudar, que é uma ONG de educação que atua no Brasil. Queria agradecer aqui a presença do Jean Paulo. Antes de falar um pouquinho sobre ele, como o Marrom falou, é um tema que a gente vai entrar um pouco mais profundamente hoje, que é a área de gestão de projetos. Vamos entender mais a fundo como é que as metodologias ágeis podem nos ajudar, tanto na definição de um projeto, né, na execução dele, como é que a gente pode fazer uma pós-avaliação, né? Isso até vale para a vida pessoal também, né, hoje. A gente vai falar de alguns exemplos aqui do nosso dia a dia. Fiquei até sabendo que vai ter um exemplo de um churrasco que a gente vai simular aqui para a gente poder... Que isso, coisa boa. De fazer uma analogia. Então, você que pediu aí metodologias ágeis, tá aqui o seu pedido sendo atendido, viu? Jean, primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo. Queria que você se apresentasse rapidamente. Jean, que tem formação na UF, Sim. Formação na FGV, formação em Ciência da Computação, já é um cara certificado pelo PMI, tô certo? Tá certo. Pelo PMI em Gestão de Projetos, que é um órgão que certifica internacionalmente. Conta um pouquinho mais sobre você, Jean, pra gente. Cara, primeiramente, né, obrigado pela oportunidade de estar conversando sobre o tema que a gente gosta, conversando, né, sobre gestão de projetos, metodologias ágeis. E assim, bom, Jean Paulo Campos, eu sou muito apaixonado assim por educação, pessoas, tecnologia. Para começar daí, porque acho que toda a minha trajetória profissional e pessoal se baseada nisso. Então, assim, quando eu me formei lá na UF, no Sistema de Informação, e fui vendo que a universidade ela tinha uma gama de oportunidades muito grande. E dentro da área de TI, eu conheci a gestão de projetos, que foi onde eu me apaixonei ali, e comecei a entender muito mais que gestão de projetos está sempre atrelada a pessoas. Então foi isso que me pegou na área, e eu já estou aí há quase 10 anos de profissionalismo na área de gestão de projetos, trabalhando com equipes e tudo mais. Gestão ágil é uma coisa mais nova, mais recente, mas a gente vai trocar uma ideia sobre isso. E assim, conheci a Fundação Estudar, onde teve questão de liderança, onde teve essa formação mais de líder, de equipes e tudo mais. E certificado PMI, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o PMI também, mas é um trabalho voluntário, voluntariado executivo, como a gente chama, né? E
capacitação nessas áreas. Gestão de mudanças, é importante a gente comentar um pouquinho depois sobre isso também, certificado nessas áreas, mas elas sempre complementam muito a área de gestão de projetos. Então, basicamente um pouquinho do que eu faço. Hoje em dia trabalho na Fundação Euclides da Cunha, que é uma fundação de apoio da própria UF. Então, lá a gente faz essa gerência de projetos, né, administrativo e financeiro que passa pela universidade e trabalho nessa área de gestão de conhecimento atualmente. Então, você vê que eu falei aí projetos, mudança, conhecimento, a gente vai trocar uma ideia sobre o que de fato é essa mistura boa aí. Bom, legal. E como é que você entrou nessa área, Jean? Como é que você descobriu ali que você gostava disso? Como é que você começou a descobrir a gestão de projetos? Cara, assim, né, como tudo volta no tema de pessoas, eu estava literalmente numa palestra na faculdade ainda, e nessa semana acadêmica, essas coisas que acontecem, e assim, tinha um palestrante falando um pouco sobre ações técnicas, ações de gestão e tudo mais na área da computação. E ele falou assim, não, tem uma parte de gestão onde é diferente do técnico e tudo mais, e tem outras competências, outras habilidades, e foi aí que ele falou gestão de projetos. E citou o PMI como um órgão ali de boas práticas, né? Nisso, eu fui jogar no Google sobre gestão de projetos, entrei na página do PMI, e lá no cantinho, acho que nem tem mais isso, tinha um add-on, um plugin assim do Facebook, né? No cantinho da página onde você tinha os amigos que você seguia, que seguiam a mesma página. Sim. E tinha uma pessoa, né? O Gabriel. E aí o Gabriel ali estudava na UF também, e mandei a mensagem para ele, falei, cara, e aí, como é que é esse lance de gestão de projetos, PMI? E foi ele que me apresentou. Falou, ó, participa aqui como voluntário, chega mais, ou a gente vai conversar e tal, te apresento, fala como é que é. E foi ele que me deu o caminho, me apresentou o PMI, e dali eu fui vendo e estudando um pouco mais por conta. Né? E foi a partir daí que eu fiz as especializações na FGV, porque é um lugar excelente para a área de gestão de projetos e tudo mais. Mas eu conheci daí. E daí, PMI já está quase 10 anos de voluntariado. Legal. Legal, mas aí você tinha quantos anos? Estava na faculdade ainda, né? Cara, quantos anos eu não vou saber te precisar, mas assim, eu comecei em 2014, vamos supor, por aí. Comecei na área do PMI e conheci na área de 2014. Eu e o Diogo, a gente, pelo menos eu, tá, Diogo? Sei você. Eu ouvi falar, né? Como a gente estava junto, eu acabei falando dele também. Mas a primeira vez que eu ouvi falar de gestão de projetos foi em 2019. Ou seja, 5 anos depois, né? Que você já estava estudando, teu amigo já estava super inteirado. E 5 anos depois é porque tem algumas coisas que vão surgindo, né? Até como as nossas queridas startups aí, que a gente, cara, sabe nem o que é, como surgiu. E às vezes já tá, cara, há vários anos na estrada aí, e às vezes falta um conhecimento ou a gente, né, pesquisar um pouquinho mais para estar por dentro. Bom, eu lembrei, a minha primeira experiência, você falando, eu lembrei, foi em 2011, cara. Foi num curso de MS Project que a gente fez. Inclusive, até queria mandar um abraço aqui, não vou lembrar o nome do pai dela. Uma grande colega minha da faculdade, a Tati. Acho que o pai dela acho que é o Scribel. Um cara que ele é referência em gestão de projetos aqui no Brasil. Queria até mandar um abraço aí pra você, Tati, pro seu pai, que eu desculpa, não lembro o nome dele, mas lembro que foi meu primeiro contato. E na época a gente viu muito sobre isso. Não sei se hoje em dia, até você pode falar isso depois, Jean, o MS Project ainda é muito usado ou ele já está obsoleto? Hoje, quais são as ferramentas que o pessoal fala muito no dia a dia de gestão de projetos, de modo geral? Cara, o MS Project, ele é da Microsoft, né? Sim. Ele é usado amplamente, mas ele é um software que ele é comprado, né? Então, você tem essa limitação de você ter que ter a licença ali dele para comprar. Só que as maiores empresas gostam de utilizar, porque ele é bem robusto e tal. Só que você tem outras questões, que, por exemplo, entrando um pouquinho já no ágil ali, você tem outras ferramentas que podem ser gratuitas, né? Como o Trello, que foi comprado recentemente. Você tem ali o ClickUp, que, né, algumas pessoas já utilizam também. Então, as ferramentas em si, elas te dão um suporte. Só que o conhecimento ele é um passo anterior, né?
Sim. Eles te dão um suporte mais visual. E aí, essa é um pouco da graça também do ágil. E o ágil veio mais para essa parte visual da coisa, né? Hoje em dia a gente está na época do visual, vídeos e tudo mais, né? Então, o ágil veio para ajudar nessas ferramentas. Então, o Marexi Project tinha o Primavera, que nessa época aí de 2011, 2014, falava-se muito de Primavera, ali o Project e tal. E hoje em dia, outras ferramentas também. Mas depende muito do tamanho da empresa e para onde ela está querendo ir com a estratégia dela também. Entendi. Você acha que mudou mais pro visual, Jean? Tendo em vista aí que a galera começou a fazer mais reuniões online, né? Que a galera começou a fazer mais home office. Precisou trazer esse visual? Porque eu lembro muito que, por exemplo, a gente já tinha essas ferramentas para utilizar, mas a gente fazia muito ali com piloto e escrevendo num quadro, com piloto escrevendo ali na sala de aquário, Sim. né? Sempre na unha ali. Né? Não sei se foi até por conta da pandemia, mas você acha que esse trabalho remoto, as pessoas começarem a trabalhar mais em casa, trouxe a necessidade de ter um visual até para que trouxesse um pouco mais de interesse para fazer um projeto, por exemplo? Cara, acho que só reforçou, diria. Porque esse movimento ele veio um pouquinho antes, entendeu? E aí você tinha ali 2017, 18 já bem forte. Sim. Essa parte do visual. Só que com a pandemia, as ferramentas elas entraram muito numa questão de ser acessível, de ser simples. Né? Então, simples, visualmente bonito, visualmente fácil e para você ter um aspecto amplo de pessoas que podem utilizar com eficiência a ferramenta. Perfeito. Entendeu? Então, acho que a pandemia veio nesse sentido e veio, eu diria assim, agora como líder de equipe e tudo mais atualmente, diria que veio para facilitar a troca tua com a tua equipe. Perfeito. Entendeu? Do líder com a equipe. Do líder com a equipe. Uhum. Porque, assim, existe a questão de passar a estratégia, passar o planejamento para a galera. E isso aí não é tão simples. Então, a ferramenta te ajuda nesse sentido. Então, ela ser mais visual, mais bonita, mais fácil de utilizar, a pandemia veio para ajudar nisso aí. Ainda mais. Bom, fazendo a correção aqui, a Tuane Scribel, o pai dela é José Carlos Scribel. Acabei de... Fui pesquisar. Vou pesquisar aí, tá certo. Ó, então, já fazendo uma questão, falei do Gabriel, que me apresentou o PMI, Gabriel Cardoso. Lembrei o nome dele agora. Boa. Então, Cardoso estiver vindo a gente aí. Vai tá vendo, Gabriel, vai tá vendo aí. E divulga pro pessoal, hein, Gabriel. Verdade. Um ponto, a gente queria esclarecer com você, Jean, alguns termos, alguns não, muitos termos que são usados, né, no dia a dia dessa área de projetos, só que a gente passa despercebido, muitas vezes você ouve alguém falando e aí você meio que aceita, né, de repente aquele termo é mal empregado, ou de repente está sendo usado né, de uma forma incorreta. Tudo em inglês. Exatamente, tem isso, muita coisa em inglês, né, praticamente tudo. Vamos tentar desconstruir isso, a gente poder esclarecer para quem está ouvindo a gente, que está vendo e ouvindo, o Jean, para a gente poder ajudar a gente a não cometer mais esses equívocos. Tá? Vamos começar com alguns termos aqui. Queria que você nos explicasse primeiramente, Jean, o que é sprint? Sprint, vamos lá. Quando você tem um trabalho para ser realizado, uma entrega, né, para ser feita, ali você tem uma gama de atividades, né, ali uma lista de atividades. E o sprint, ele é uma delimitação de tempo onde você vai entregar um esforço delimitado. Então, vamos supor, eu tenho um sprint de 2 semanas, que é o que eu trabalho lá na empresa. Então, eu sei que eu vou entregar uma lista de requisitos, uma lista de atividades num determinado prazo. Então, em 2 semanas eu vou entregar isso aqui. Então, eu vou controlar, vou acompanhar a entrega que é aquilo. E o interessante do sprint não é só a entrega delimitada no tempo. É o seguinte, tem que ter um valor atrelado ao que eu estou entregando em um sprint. Um valor para quem? Para a empresa. Então, interessante, você vê que uma coisa está ligando da outra, né? Assim, o sprint, um esforço delimitado, um tempo ali, mas você tem que ter um valor palpável, um valor para a empresa. Tipo, um resultado que é gerado não necessariamente ligado à questão financeira, mas a algum objetivo que é tipo o norte daquela sprint, é isso? Exatamente. Você tem que ter um porquê estar entregando aquela sprint em 2 semanas.
E na próxima sprint também, um valor agregado. Nem que seja, não precisa ser financeiro, mas que ela faça um passo além para onde você quer chegar no final daquilo, né? E aí, já entrando um pouco da definição ali de projeto, ele tem um esforço de tempo delimitado. Então, você vê, o projeto é delimitado em várias sprints. Eu vou entregar ele em 10 sprints. 10 sprints de 2 semanas. Então, você sabe qual é o tamanho dele delimitado. Eu preciso de recursos limitados também. Então, eu vou utilizar esses recursos nesse tempo. E aí, essa conversa vai evoluindo e a equipe vai entregando aos poucos. Lógico, tem coisas que podem não ser feitas em 2 semanas e tudo mais, mas isso é o trabalho, né? Você vai ajustando com o tempo. Exatamente. Entendi. Ótimo. Não, é interessante falar porque dentro de um projeto podem ter várias sprints, né? Não quer dizer que dentro de um sprint em 2 semanas eu tenho que entregar o projeto todo, né? Isso é bom, é porque é foda falar, porque assim, às vezes o teu coordenador, o teu gerente, ele te passa um projeto, ele não te dá sprint. Ele fala, cara, faz em 2 semanas. Ele não sabe. Porque assim, acho que o Diogo passou muito por isso, e eu também passei por isso numa empresa, que eu peguei um projeto para fazer e eu não sabia nem quanto tempo poderia durar. Porque eram muitas informações, ninguém nunca tinha feito aquilo, ninguém nunca pensou naquilo. E era a coisa mais simples do mundo. E tenho pelo Diogo também, que o Diogo era envolvido em vários projetos, só que a gente tem que fazer o projeto, mas a gente tem que trabalhar também. Clássico. E aí a gente sempre fala aqui, eu não vou fazer a porra do projeto depois das 6, meu amigo, depois das 7. É isso, pô. Entendeu? Eu não vou acordar mais cedo para fazer também. Eu tenho que fazer o projeto que eu me dispunha a fazer ou que foi passado para eu fazer dentro do meu horário de trabalho. Correto. Então, assim, se a gente tivesse essa noção de sprint, se a gente tivesse essa noção de gestão de projetos, acho que não ia ter muita confusão, né? No final das contas. Cara, perfeito. Perfeito. Acho que você pegou no ponto central da gestão de projetos. O porquê utilizar, né? Para te trazer segurança, pô. Para te trazer segurança, para te trazer estrutura. E não é assim... você não está falando do líder trazer a segurança ou estrutura para o líder, para o chefe. Não, é para trazer estrutura e confiança para a equipe, para a entrega da equipe. Isso é muito importante, porque assim, como você falou, não vou trabalhar depois do horário do trabalho. Justo, mas como que você tem que chegar nesse ponto? Planejamento. E assim, base da gestão de projeto, planejar alguma coisa. Tem que estar planejado, por quê? Aquele desafio, aquele projeto, aquela entrega, ela tendo um planejamento bom, você sabe compartilhar com as pessoas e fazer com que elas comprem aquela ideia. Mas aquela ideia vai ser comprada como? O planejamento tem que ser realista. Olha, a gente vai fazer uma entrega de sprint em 2 semanas. 2 semanas a gente consegue fazer essas entregas do jeito que a gente está planejando aqui? Aí você compartilha com a tua equipe. A equipe vai falar, cara, acho que é complicado. 2 semanas? 3 semanas, será? 4 semanas? E assim, adaptável. E aí eu gosto de falar que gestão de projetos, assim, no meu entendimento e no entendimento do PMI também está indo por esse caminho, é que é uma coisa muito adaptável. Mas por que é adaptável? Por conta dos nossos tempos. Sim. Você tinha uma coisa muito rígida lá em 2010, antes disso. Lógico, bem antes disso, né? Gestão de projeto não é novo. Sim. Mas tinha uma coisa muito fechadinha. E ele passou a ser muito mais adaptável pela questão dos tempos atuais. E o planejamento traz segurança para a equipe. Quando você fala assim, planejamento estratégico. Você fala de planejamento estratégico, uma gama enorme de situações que a maioria dos colaboradores desconhece. Mas por que desconhece? Planejamento estratégico é para a empresa. É para a empresa te mostrar que ela sabe para onde ela está indo. Está caminhando nesse sentido, está todo mundo indo para cá, a missão é essa, a visão é essa, está todo mundo comprado com isso aqui? Estamos comprados com isso aqui, então beleza. Então vamos fazer o seguinte, a gente tem esses objetivos estratégicos aqui. Tô falando um monte de palavra de novo. Se me deixar, eu vou embora. Mas a gente vai explicando aos pouquinhos. Tem um monte desses objetivos estratégicos aqui. E aí você tem lá setores, equipes e tal na empresa. E a galera vai fazer o quê? Um planejamento tático operacional. Para quê? Para chegar nesse estratégico que a empresa está querendo. Eu quero ser a maior referência no Brasil na área tal em 5 anos. Visão.
beleza, como é que a empresa vai trabalhar para chegar lá? E aí é o tático operacional, planejamento. Por que planejamento é interessante? Porque o funcionário pode falar assim, ó, a equipe, vamos supor, o chefe chega e fala, o líder, olha, tem uma prioridade, chegou aqui, vamos apagar esse incêndio. Acontece, né? Vocês sabem. O tempo todo. O tempo todo. Vamos apagar esse incêndio, é prioridade. Legal, vamos. Ó, se a gente vai apagar esse incêndio, o sprint, que era 2 semanas, vai ficar alguma coisa de fora. Mas por que a equipe tem segurança de falar isso? Porque está planejado. E aí o líder tem mais segurança para falar para o superior, dizer, olha, a gente vai apagar esse incêndio Surgiu aqui, isso. mas isso aqui vai ficar de fora. Então, planejamento, cara, é segurança. Segurança, gestão de projeto é estrutura para você chegar onde a empresa está querendo. Exato. É tipo te dar liberdade e te passar uma confiança de falar, cara, bloqueia a tua agenda 1h30 por dia, se dedica a isso, depois toca as outras coisas, porque as empresas, elas querem uma pessoa que faça um monte de coisa, que trabalhe 10, 12 horas por dia, mas ela não quer pagar mais, ela não reconhece essa pessoa da forma que ela tem que ser reconhecida, e aí que começa a gerar vários outros assuntos que a gente também cansa de falar aqui. Então, assim, cara, passou a confiança, acho que tem esse planejamento como tem que ser feito. Por isso que é interessante, acho que todo gestor saber disso, nem que seja um pouco, porque projeto pode ter vários durante o ano, como pode ter um, como pode ter nenhum. Depende muito do que você falou, aonde a empresa quer chegar e quem vai estar envolvido no projeto. Acho muito necessário saber um pouco sobre isso aí. Todo mundo que pretende trabalhar com equipe, com pessoas e tal, acho essencial. Porque é o que a gente estava falando, não é só projeto também. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de tempo, a gente está falando de mudança, a gente está falando de adaptabilidade, entendeu? Então, o que você comentou, fecha a tua agenda 1h30 para ver isso aqui. É gestão de tempo, amigo. É gestão de tempo. Assim, e aí falando bem pessoalmente, o líder que fala, eu não tenho tempo para tal coisa, eu tô enrolado, irmão, azar o seu, você não é líder, você não tá nessa posição aí, você não pegou essa, faça uma melhor gestão de tempo do teu dia, pô. Assim, a equipe ou a empresa não pode também ter um revés por conta da tua falta de gestão de tempo. Assim, eu detesto ter que falar que eu tô enrolado por alguma coisa. Lógico, você fica enrolado, né? A gente fica enrolado, só que assim, você tem que levar com tranquilidade, Sim. entendeu? Então, a equipe vai estranhar a mudança, a equipe vai estranhar o tempo, mas tem que ter planejamento. Você falou, a comunicação é muito importante, né? Já falou em relação a surgir imprevisto, ter que apagar incêndio e reportar ao líder sobre algum acontecimento. Se for o caso, ter que ajustar algum prazo, de repente estender um pouco mais a sprint, né? E até para o líder poder se comunicar com outras pessoas ou setores que estão envolvidos no projeto também, né? Já que imagino que mais de uma área geralmente participa dos projetos, então cada área fica responsável por uma entrega, então ele tem que saber que a área, de repente, B vai entregar 3 dias após o combinado, né, para que as áreas, né, A, C e D consigam trabalhar também sabendo disso, para não ter ali, né, um desalinhamento. Então, essa comunicação é importante. E para ter essa comunicação, Jean, é importante também ter essa confiança para a gente poder... Caraca, imagina, o Marrom é meu líder, Marlon é meu líder. Aí, pô, já como você falou aí, às vezes o Marrom, eu não sinto que posso contar com ele, ou o Marrom às vezes sente que não pode contar comigo, então já não gera uma confiança ali para que eu consiga, de repente, ajustar, comunicar ele, que pode ser que atrase. E aí eu vou empurrando, achando que dá para entregar, só que não vai dar para entregar. Então, por essa falta de confiança, não gerou comunicação, no final vai atrasar o projeto. Então, só posterguei o problema. Então, é importante também, antes dessa comunicação, também ter essa confiança, né, Jean? Entre as pessoas que compõem a equipe, líder e liderazgo, e quem está no mesmo patamar, né? Isso ajuda muito, né? Eu acho que, assim, questão da comunicação é essencial. Porque, assim, conhecidamente, o maior problema da maioria das empresas é comunicação quando se fala de gestão de projetos. Conhecidamente, o maior problema. E aí vem o que você falou. Uma equipe não fala com a outra, a empresa é muito setorizada, a própria equipe não tem uma boa comunicação com a sua liderança. E, cara, comunicação é essencial, porque é o que eu estava falando. Vamos ter que atrasar alguma coisa na sprint? Tem que estar comunicado, tem que estar alinhado. E a questão de comunicação traz a questão de confiança atrelada. E assim, quando você... E aí tá voltando um pouquinho no que eu estava falando de planejamento estratégico, que é sentar com todo mundo e verificar para onde a gente quer ir, assim,
eu acho muito essencial que você sente com a sua equipe inteira e faça aquilo compartilhado. Por quê? Porque você vai escutar as pessoas. Pô. O cara vai falar, olha, não dá para entregar isso assim, não. Olha, isso aqui eu acho melhor nem mexer nisso esse ano. Por que que não acho? Por que que não é para mexer isso esse ano? Ah, por causa disso e disso e disso. Porque assim, você não é dono da verdade toda, né? Você tá com a tua equipe ali, a equipe sabe mais do operacional às vezes do que você. Sim. Então você sentar para ouvir as pessoas, comunicação, saber ouvir, saber falar, saber com quem falar. Tua equipe falou, ó, isso aqui tá muito enrolado, o setor tal não tá mandando isso aqui pra gente. Saber se comunicar com o superior, com outra pessoa, com seu par, para desenrolar aquilo ali. Ou seja, a gente fala na gestão de projetos que é o impedimento, né? É você saber fazer com que o impedimento seja resolvido. Então, cara, comunicação é muito importante e eu acho que sentar com a equipe toda, compartilhar o que você está planejando para fazer é muito interessante. Um pouquinho do que você falou ali, vamos estender um pouco dessa sprint. Normalmente, aí falando um pouquinho de estrutura, você não estende a sprint. A sprint ela acaba em 2 semanas. O que você faz é, pega esse requisito, pega essa atividade que estava planejada para cá, vamos jogar ela para outra sprint. Ah, entendi. Entendeu? Mas o essencial é tentar fechar tudinho ali nas 2 semanas. Mas isso é um pouquinho só da estrutura, né? Para não mexer tanto no acordo, né? No acordo ali que você tem com a equipe. Então, tiramos aqui, esse aqui não ficou pronto? Beleza, mas esse aqui é mais prioritário agora na próxima sprint. Entendeu? E aí, lógico, a gente não comentou sobre isso, mas toda sprint tem seu próprio planejamento e tem sua própria revisão. Né? Para você começar uma sprint, você planeja o que ela tem que fazer. Às vezes você até tira algumas coisinhas que isso aqui estava planejado para a próxima sprint. Não, vamos tirar isso daqui, vamos passar para a próxima, porque essa atividade ficou pendente aqui. Então, inteligência também para você fazer as coisas, né? A coisa vai andando desse jeito. E aí, pô, eu vou falar pra caramba, porque tudo que vocês falam, cara, é uma coisa que é interessante da gente falar de gestão de projetos. Quando você falou ali de às vezes um setor precisa do outro e tudo mais, acontece, e é bem comum. Só que tem, e aí a evolução da questão do mercado, né, das empresas, tem, como é que eu vou falar? Ações ou jeitos de trabalhar que a equipe ela é independente. E normalmente chama de squads, não sei se já ouviu falar. Equipes ali, né, para não falar o termo em inglês e tudo mais. Mas é um estilo de trabalho onde as pessoas têm todo o conhecimento para começar e finalizar um projeto. Então, você tem ali, sei lá, a área de compras do projeto, financeiro, tem o coordenador, tem a galera do TI e aquele squad, aquela equipe vai trabalhar fechadinha, então a comunicação é mais ajustada, melhor do que com setores separados. Lógico, sim, a gente sabe que as empresas são setorizadas muitas vezes e não trabalham com squads, né, com equipes fechadas, mas essa adaptabilidade que o mercado tem de trabalhar com projetos. E se vocês quiserem falar do churrasco finalmente... Vamos lá. A gente vai fazer o quê? Ele vai dar um exemplo como... exemplo de eu projeto. Eu já estava curioso, só que eu não queria pular a etapa, mas então vamos embora. Cara, eu falei aí das empresas, como elas trabalham e tudo mais, assim, né, no geral, mas falando especificamente do projeto, que é a curiosidade geral, quando falando de projeto, assim, a gente pensa um prédio, a construção de um prédio, um edifício, um software e tal, mas o conceito de projeto ele é adaptado assim, um evento, uma festa de aniversário, um churrasco, ele pode ser encarado como um projeto. Por quê? Tempo delimitado, né? Você tem um tempo fechadinho ali, você tem um recurso limitado, né? Então, você tem um esforço empregado e tudo mais. Então, se você está planejando um churrasco, você sabe que você tem que fazer o aluguel do lugar, o planejamento da tua churrasqueira, né? Tem que saber o que vai comprar, qual a quantidade de carne que você vai ter, quantas pessoas. Música, se vai estar chovendo, se vai estar sol. Então, assim, cara, é um projeto, pô. Sim. Só porque é um churrasco onde você vai sentar ali com os amigos, comer e beber, que não é um projeto? É um projeto. Por quê? Porque ele se encaixa na definição, entendeu? Então... Envolve muita gente também, né? Envolve familiar, amigo, não, quem vai fazer o churrasco? Colega. Né? Sempre essa discussão. Quem vai fazer o churrasco? Churrasco tem que ter dono, irmão, senão aquilo ali vai ficar ruim. Não é esse negócio de virar carne um, depois vira lá. Não, tem que ter um dono. E aí entra a questão.
Todo projeto tem que ter um gerente de projeto, tem que ter um Scrum Master, no caso do Scrum. Então, assim, tem que ter um guardião de como aquilo ali vai acontecer. É sempre assim, é interessante que tenha. Voltamos à questão. Se a equipe é muito independente, às vezes você nem tem essa necessidade muito atrelada. Mas é bem recomendado que você tenha um responsável pelo andamento do projeto, o andamento do churrasco. Sim. Entendeu? Então... Até queria aproveitar essa deixa, ô Jean. Vou te fazer uma pergunta, mas se quiser emendar nessa segunda pergunta, uma resposta só, você pode ficar à vontade. Você falou sobre o Scrum Master. O Scrum Master é o líder do projeto. Ele é como se fosse o guardião da metodologia Scrum naquilo que eles estão realizando. Ele que vai acompanhar a fase de andamento o andamento de cada sprint no projeto, seria isso? Isso. Ele assim, eu estou garantindo que o Scrum está sendo implementado aqui direitinho, entendeu? Então ele é meio que ele trabalha junto com o líder do projeto, seria isso? Tá. Às vezes você tem o líder do projeto e o Scrum Master, às vezes o próprio Scrum Master é o líder do projeto. Aí... Ótimo. Então, vou te fazer aqui uma pergunta, depois você fala um pouquinho dessas definições aí de papel de cada um, esses termos aí, Jean. Na comunicação, como é que ela acontece na prática, Jean? Tipo, tanto dentro de um squad, né, ou de uma área, e nesse relacionamento com as áreas. Todo dia tem que ter comunicação entre as áreas diferentes, com o seu squad tem que ser 2 vezes por dia, surgiu o pepino, como é que acontece, né, na prática para render bem, na sua visão? Não, beleza. Um questionamento muito válido. Eu não vou ficar tocando sempre na questão de ser adaptável. Sim. Mas, assim, na metodologia Scrum, ela preconiza que a gente tenha reuniões diárias, tá? Daily meetings e tal. Mas, assim, por que eu falo que é adaptável? Por exemplo, eu não faço daily meeting, não faço diária. Mas eu acompanho de perto, no sentido assim, sei lá, planejadamente a gente tem 5 dias na semana, temos normalmente 3 diárias aí na semana. Por quê? Porque se acompanhar todo dia, não faz sentido para o tipo de trabalho que a gente realiza. Mas tem que acompanhar. Então, você tem que conversar com a sua equipe. Primeiro, o que foi feito ontem? Foi feito isso. O que a gente vai fazer hoje? Tá, beleza. Tá, então, assim, reuniões diárias, comunicação direta com a equipe sempre para você, que é o gerente de projeto, o líder da equipe e tal, tá sabendo como as coisas estão acontecendo e é para quê? Não é para microgerenciar tua galera, tua equipe. É para você prever coisas do futuro. Opa, a gente vai fazer isso aqui, tô vendo que, putz, isso aqui vai dar... Eu vou ter que falar com fulano para ver isso aqui, para isso aqui não dar problema. Eu tenho que comprar essa máquina aqui, eu tenho que verificar com a líder da área de suprimento e de compra quanto tempo isso demora, porque a sprint acaba tal dia. É você que é responsável por isso, pô. E aí você está se comunicando com a sua equipe para você ir guiando o projeto da melhor maneira. Comunicação é essencialmente para isso, entendeu? Então, assim, não tem uma regra, mas é preconizado que seja bem frequente. Entendi. E entre as áreas, quando uma sprint ou quando um projeto ele depende da comunicação entre as áreas, você acha que pode ser mais espaçado, não precisa ser rotineiro. E quando acontece, é só entre o líder de cada projeto. Rotineiro, não, assim, entre os setores, você fala? Isso. Acho que pode ser por demanda, tá? Demanda tranquilamente, porque assim, vamos supor que os outros times também têm um projeto, então, se o cara tá responsável por outra coisa, tá te comunicando, tá te demandando também, então é por demanda, entre os setores. Agora, você perguntou a segunda, eu esqueci. As posições, os nomes, né? Tem o Scrum Master. Eu sei que... Aí me desculpa aí se eu estiver viajando, mas sei que também tem o PO. PO, Project Owner. Isso. O que são cada uma delas? Como é que elas atuam? Então, o PO, né? Que chama do dono do produto, né? Ele é o cara que, né? Ou a mulher que domina como o cliente quer que aquilo seja feito. Então, é como se fosse a voz do cliente para a equipe. Pega? Assim, você tem o gerente do projeto, você tem o PO. Por quê? Porque o cliente está querendo que seja feita uma coisa. Só que você não tem a disponibilidade de estar sentado toda hora com o cliente para... Olha, isso aqui está certo. Olha, é assim que você quer e tal. Às vezes o cliente não está ali disponível para isso, mas você tem o PO,
que o PO está em contato com o cliente, porque aí é uma pessoa só. Então, quando você tem dúvidas ou vai fazer um alinhamento do que o cliente está querendo, você fala com o PO, que é o Product Owner, e o gerente de projeto está alinhado com aquilo ali e a equipe está alinhada com o que o cliente também está querendo. Então, matamos mais uma palavrinha aí, Product Owner, Scrum Master, vamos matando cada uma ao seu tempo. Boa, aproveitando para falar disso também, né? Acho que um assunto liga ao outro. Dentro da gestão de projetos, a gente tem as metodologias ágeis, né? Para facilitar essa gestão. Então, a gente ouvia falar muito em Kanban, o próprio Scrum, né? Que a gente falava Scrum, né? A gente fazia no post-it. Smart, enfim. Acho que são inteligências e ferramentas que vieram justamente para facilitar a nossa vida, né, dentro do projeto. Eu queria que você falasse um pouquinho de Kanban, que é, cara, muito usual, se usa em várias áreas. O Scrum, a gente tem um exemplo para dar, porque a gente fazia no post-it, que eram alguns pontos negativos e positivos, né? E aí a gente fazia o quê depois? Então, isso aí era mal feito na época, né? A ideia era fazer, Não era para fazer assim, né? A ideia era para trazer os negativos, positivos e discutir uma possível solução para poder, né, os negativos não voltarem depois, né? Toda semana tava lá a porra do papel com a mesma reclamação. Exatamente. Vamos falar disso. Então. Vamos começar por aí, então. Vambora. Cara, isso funciona mais no sentido que tava falando da sprint, ela tem suas organizações ali. Uhum. E tem seu próprio planejamento e revisão. Na revisão, você tem uma coisa chamada retrospectiva. Sim. E aí você fala o que foi bem, o que foi legal na sprint, o que precisa melhorar, né? E o que não foi legal. Então, esse ponto você falou, bota o post-it aqui e tudo mais. Às vezes você faz esse tipo de coisa no próprio sprint. Uhum. Então, é o que eu lembrei aqui de cara dessa metodologia aí, é isso. Você tem coisa legal que não foi bem e o que precisa melhorar ali. Então, a retrospectiva, ela trabalha nesse sentido. Falando de Kanban. Cara, o Kanban, né, ele é colocado da seguinte maneira, assim, lógico, ele vem para ser visual e ele vem para estruturar como se fosse em colunas, né? Vocês já falar que é bem usual, realmente, você vê nas empresas... Não, mas antigamente você via, assim, colado nas paredes, né? Aquele negócio assim, tipo, a fazer. Uma lista de coisa para fazer. Assim, fazendo. Lista de coisas fazendo. Uhum. Pronto. Impedimento, parado, alguma coisa assim. Então, você vê assim, é uma estrutura muito assim, tipo, coisas que você tem para fazer, que você está fazendo e tal. Então, as pessoas podem arbitrariamente, né? Por própria vontade, pegar aquela atividade e falar, estou fazendo isso aqui. Você bota ali. Então, a equipe está vendo que fulano botou essa tarefa para fazer, ou então aquela tarefa está fazendo. E, de repente, alguém chega lá no fazendo, tira uma, coloca no pronto. Então, ou seja, visualmente, eu terminei essa tarefa que eu estava fazendo aqui. Ou então, outro exemplo, isso aqui estava fazendo, eu tirei daqui, botei, isso está parado. Mas está parado por quê? Vamos conversar sobre isso, então. Qual é o impedimento que está tendo para que essa tarefa está parada? Então, o Kanban ele vem para ser assim, né? Mais estruturado nesse sentido, e aí facilita o jeito que as pessoas veem, né? O andamento do projeto, o andamento das coisas ali. Aí a gente tem o Trello, que a gente usava bastante, o Asana, né? O Trello usa Kanbanzão. Nossa, é Kanbanzão. Tarefas, né? É Kanbanzão. A gente usava muito funil de vendas também, acho que acabou fazendo, adaptando, né? Os CRMs usam muito Kanban porque né, acaba sendo melhor, né? Pelo menos o visual live, né? Spot, né? Muito bom. Lógico, o Trello, a ferramenta, né, do Trello, ela vem com coisas a mais, né, do que a metodologia do Kanban. Kanban é o fundamento ali do Trello. Mas aí você tem como botar ticket, checklist de coisas a fazer. Completasse, né? Completasse. Serve para equipe, para usar individualmente, né? Sim. Funil de vendas, a gente já falou, cara, mas tem muita funcionalidade. Tem algum desses, desses que o Marrom citou, Jean, que está desatualizado, que está obsoleto, que o pessoal não usa mais, ou essas metodologias ágeis existem justamente porque, dependendo do contexto, né, de um time, né, de um projeto, aquilo vai ser aplicado de uma forma diferente? Como é que a gente define qual o método usar? Se é o Scrum, se é o Lean, se é o Smart? Cara, assim, eu diria que não está desatualizado. Você não tem coisas ali que estão desatualizadas, principalmente nisso que a gente está falando. Kanban, Scrum, Smart, disciplina Agile, eu até falar um pouquinho depois sobre isso. Sim. Não está desatualizado, até porque a questão de metodologia ágil é um pouco mais recente, né? Então, você tem... Não vou falar que está desatualizado porque você não teve uma virada
muito grande nessa utilização, né? Você teve ali uma virada de entrega, né, para valor de entrega, mas assim, é bem subjetivo e tal, então não teve essa obsolescência aí dessas metodologias. Mas quando você fala assim, vamos escolher uma melhor, cara, e aí entrando no um pouco do triângulo de talentos que o PMI fala, né? Que é parte do ways of work, né? O modo de trabalhar ali, o jeito que você trabalha. É uma caixa de ferramenta. O jeito que você vê, se encara é dessa forma. Então, assim, você encara essas metodologias como ferramentas, não ferramentas assim que eu falo project, primavera e tal, mas como coisas que você tem para alcançar o seu resultado, como uma caixa de ferramenta. Então, você pega aquilo ali, a melhor forma, a melhor ferramenta para o trabalho que você quer realizar. Então, por exemplo, lá no trabalho, eu utilizo o Trello para uma coisa bem definida, que é um trabalho presencial, o dia que eu estou na empresa, tal, a equipe está lá, trabalha no presencial, trabalha com Trello. Quando a gente está no remoto, a gente trabalha com outra ferramenta, que é mais da própria empresa lá, a gente utiliza o Redmine e tal, que é mais estruturado, mais bonitinho, tem as sprints mais definidas e tudo mais. Então, assim, o que utilizar em que situação? Cara, eu diria que você tem que entender o seu negócio, e aí um outro lado do triângulo de talentos que eu estava falando do PMI, que é o business acumen, que é a questão perspicácia do negócio, ou seja, você tem que entender o negócio, e aí que está um pouquinho da complexidade que começamos a falar do gestão de projeto. Assim, é fácil, é um churrasco, é um negócio... É fácil assim, só que sim, você tem uma certa complexidade no sentido que, quando você está falando de negócio, você tem que entender de fato do que você está falando. Então, você tem que entender o seu negócio para você utilizar as melhores ferramentas, para você falar da melhor forma com a tua equipe, para a equipe te entender. Porque se você está falando X para uma equipe que entende Y, você está falando de um negócio de educação e o seu negócio é ambiental, cara, você tem que entender do teu negócio, espera aí. Então, a ferramenta ela vai ser adaptada nesse sentido, entendeu? Assim, você utiliza o Scrum para quê? Eu utilizo o Scrum porque eu quero ter uma estrutura, os projetos que a gente faz é assim e tal, essa entrega vai ter um valor melhor dessa forma, beleza. Você tem uma galera mais jovem, a galera utiliza mais visual, um Kanban, né? Você utiliza o Canvas, ali, ele é uma ferramenta, não é uma metodologia, né? Você usa o Canvas para entender assim, esse projeto, eu tiro recurso de onde, eu recebo de onde, quem está me ajudando, qual é o objetivo dele. Então, o Canvas também te ajuda para isso, né? Galera do trabalho, eu tô fazendo treinamento de Canvas essa semana, então já tô vendendo aí a ideia. Boa. Mas, cara, assim, as metodologias, elas estão para ajudar, mas elas são literalmente, na meu ponto de vista também, como uma caixa de ferramenta, que é a melhor ferramenta para o que você precisa. E aí, quando você fala a gente falou de Scrum, já falou de Kanban, e o Disciplina Agile é essa pegada. Essa pegada de encarar as coisas como uma caixa de ferramenta, que é mais recente da visão do PMI sobre uma metodologia ágil, entendeu? Cara, e por que diabos, com tanta coisa, com tanta ferramenta gratuita aí, é porque, cara, a gente acaba recebendo, às vezes, muitas das vezes, aulas de graça aqui, né, Diogo? Sair daqui com outro pensamento. Na última empresa que eu passei, a gente fazia Kanban no Excel, no Sheets. E aí, Ctrl-C, Ctrl-V, aí tirava a linha da tabela, tinha que botar a tabela de novo, isso é muito ruim. Sei lá, o nosso CRM que a gente utilizava não era tão usual. A gente não colocava muitas tarefas, enfim. Cara, era bem ruim, não tinha um controle total pelo CRM. A gente acabava sempre voltando para a planilha, né? Então, hoje com tanta coisa que a gente pode... E você estava falando, mas qual é a melhor ferramenta? De repente, a melhor ferramenta é a que a gente se adapta, ou é a que a gente mais gosta, porque tem tantas, né? Que a gente pode usar, o Asana e o Trello. Dizem que é muito parecido, mas tem gente que gosta mais do Asana, tem gente que gosta mais do Trello. Sim. E aí, independe. Mas por quê? Não sei se vai saber responder, mas já pode ficar como reflexão. Por que algumas empresas, né, não pedem como pré-requisito assim, para o gerente esse tipo de experiência? Porque eu acho que isso aí muda total.
muda total. Era muito chato uma reunião que tinha toda segunda, que a gente tinha que falar toda segunda a mesma coisa. Que se a gente tivesse uma retrospectiva, por exemplo, já eliminava algumas coisas que eu não tenho que ficar voltando no mesmo ponto. Sim. Chato pra caralho, cara, acabou. Isso aí enche o saco da equipe, desmotiva. E dentro das ferramentas que dão pra gente mais autonomia, mais praticidade, por que não usar também? Por que não pesquisar e implementar na operação? Cara, correndo o risco de ser muito babaca, mas assim, depende da cultura da empresa. Não, se denominam startups, porra. Aí te entrega um papel, um post-it e um Excel, pô. Mas vamos lá, a questão do vamos fazer menos e fazer melhor. Então, questão de cultura, cara. Porque assim, voltando ao projeto, confiança, comunicação. Você confia que a sua equipe vai utilizar a melhor ferramenta? Você confia que você contratou aquela equipe e ela vai utilizar aquela ferramenta de forma adequada? Falando de startup, você tem o recurso financeiro para bancar a ferramenta, se ela for comprada, se não for gratuita? Qual é o medo de utilizar essas ferramentas que são novas, entre aspas, né? É a aderência. Tipo assim, o processo, quando um processo seletivo você não tem a confirmação se aquela pessoa vai saber trabalhar melhor com aquela ferramenta. Então, uma coisa está muito ligada à outra. Você vê que eu falei de processo seletivo, pô, quando o cara está entrando na empresa. Então, você tem que verificar isso lá atrás. Eu acho que você tem que verificar isso lá atrás. Alguma interação com a ferramenta? Mas o que eu senti de diferente também, né, de outras experiências, o onboarding, né, não sei se o Diogo tem essa mesma sensação. O onboarding, antigamente, ele durava pelo menos 5 dias, né? De segunda a sexta. Cara, hoje eles estão cortando o onboarding aí pela metade, quase para um dia. E aí, é claro, né? Se você tá entrando numa operação, tu não tem treinamento de CRM, não tem treinamento de ferramenta, não tem treinamento de cultura, não tem treinamento de nada. Você chega, é jogado ali na cova dos leões e, parceiro, cada um por si, vamos à luta. Acho que o erro tá mais na cultura da empresa e o que ela quer também, eu acho que vem um pouquinho do... Aí a gente tem que falar de C-level para baixo, né? Aí chama o head, chama o gerente, o coordenador, porque, cara, tem alguma coisa muito errada e eu percebi que, cara, não só nessa empresa, mas como em várias outras também. Daqui a pouco vamos acabar inventando auto-onboard, viu, cara? Cara, toma um playbook aí, 7 vídeos de 2 horas e se vira. Já existe isso, tá? Vai dizer que não existe? É isso que eu ia falar. Vai dizer que não existe? Existe, pô. Assiste esses vídeos aí e... Semana que vem já começa. Semana que vem tu começa. Tiver dúvida, vai tirando a dúvida no meio do caminho. Se bobear, o cara quer que você assista o vídeo antes de começar a trabalhar. O primeiro dia de trabalho é dia 1º de agosto. Ó, até o dia 1º de agosto você tem que ter 30 horas de vídeo aqui já assistido. Pô. E fica te mandando e-mail. Você não completou as aulas. Cara, mas assim, você falou da cultura. Quer falar? Não, pode falar. Falou da cultura, mas eu acho que é essa pegada, assim. Você pega de cultura. Às vezes a empresa não quer isso. Cara, porque vamos supor, a empresa é competitividade na veia. Quero negócio assim e tal, as pessoas pelo melhor possível, menor tempo, não sei o que, não tá nem aí pra como você tá fazendo, pra pessoa, pra se você tá bem, se tá com dor de cabeça, seu filho tá doente, não sei o que, entendeu? Então, cara, cultura, assim, não vou generalizar, mas falar de cultura. Porque tem culturas diferentes, e aí você tem que saber mais ou menos, você como, né, a gente, como colaborador, parte da empresa, se tá legal ali pra você, ou se já chegou o teu tempo ali, ou se a empresa tá indo pro mesmo lugar que tu quer ou não, entendeu? Tem toda essa conversa. Lógico, que eu tava falando de emprego, que ninguém vai ficar sem emprego, mas eu acho que quando você começa a ter um ambiente, assim, bem diferente do que você tá querendo pra você, cara, tem lugares melhores e você pode, sendo um profissional, conseguir um pouquinho ir por esse caminho. Mas, cara, determinadas empresas eu vejo que não estão nem aí para esse valor. Assim, no caso da empresa onde eu trabalho, tem um valor especificamente de humanização. Sim. A gente tem até uma coisa muito forte nesse sentido. Preza muito pela parte humana, pelas pessoas. E mesmo assim,
você tem pessoas ali estressadas e tal, mas então, cara, é uma linha muito tênue e assim, tem ali o C-Level, presidência e tudo mais que estão focados ou deveriam estar focados nesse caminho, nesse sentido, para entender como a empresa deve seguir da melhor maneira. Mas você vê o quanto o gerenciamento de projetos, que é o base da nossa conversa, impacta, né? Bom demais. Impacta em tudo, eu diria, assim. Se você tem um bom líder, uma boa equipe, uma boa comunicação com os setores e tal. Aproveitar essa deixa, mano. Antes de abrir empresa, vamos fazer um curso de gestão de projetos aí. E já ensinar todo mundo, já deixar todo mundo... Porque, cara, faz total diferença. Com certeza. Inclusive, gestor de projetos, eu queria te perguntar, Jean, quais são os backgrounds que um gestor de projetos precisa ter, tanto para começar uma carreira, quem quer fazer uma transição de carreira, ou que ele ou ela, né, precisa ter ao longo do tempo para poder sempre se atualizando, né, poder entender, né, metodologias que surgem, ferramentas, enfim. Mas antes de perguntar sobre o background, todo gestor de projetos, ele tem que ser um gestor de pessoas, né? Ele tem que gerenciar, pelo menos o time dele ali tem que gerenciar, né, sob a tutela dele. E você falou sobre a gestão de mudanças, né, que acontece mudança, nós somos seres humanos, né? Então, ao longo de uma sprint ou de um projeto, tem todo tipo de mudança, né? Tem a mudança externa, tem a mudança na própria empresa, tem mudança que acontece com quem é da sua equipe. E aí, falando um pouco mais dessa gestão de pessoas, Jean, como é que o gestor, né, gerente de projetos, ele consegue gerenciar melhor para entender, né, humanizar, né, cada pessoa que faz parte da equipe dele, sem que ao mesmo tempo ele não deixe de entregar sprint, de entregar ali o projeto, mas obviamente tem em mente que ele está gerenciando pessoas, né, cada uma com seu background também, inclusive. Como é que você vê isso? Cara, vamos lá. Se eu te der uma resposta muito acertada, você, tipo, o cara que vai vender mais curso no Brasil inteiro. Brincando, mas assim, essa é a questão, né, Diogo? Acho que você ter essa, né, na balança o quão de fato você tem que entregar porque a empresa precisa, o quanto você tem que ceder porque a tua equipe não está indo, é o cerne da coisa. Mas assim, eu acho que tudo vai indo para um caminho de... você falou ali... Vou aproveitar e pegar um pouquinho do background. A gente vai falar depois, mas... O gerente de projeto, ele tem que ter um background ali de power skill, de soft skills, né? Power skill, porque eu estou falando já do triângulo do PMI. Então, eu já falei até dos 3 lados. Uhum. Power skill, ways of working e business acumen. Ou seja, perspicácia de negócio, forma de trabalho e soft skills. Enfim, aí o background tem que ter soft skills. Então, e aí dizem, inclusive, tem essa visão que atualmente a power skills, né, soft skills são mais importantes do que às vezes as outras. Não vamos entrar nesse assunto se é mais importante ou não, mas a questão tem que ter muita atenção nessa parte. Então, assim, comunicação eficiente, negociação, adaptabilidade e tudo mais. Cara, eu acho que esse é o segredo de você estar aberto a gerir pessoas. Cara, se você não gosta de pessoas, mano, você não tem que estar fazendo nada aqui. Vai embora, pelo amor de Deus. Vai falar com pessoa todo dia e a menina vai ter o filho, o cara vai ter o filho, vai ter o sobrinho, né? Pô, tá com dor de cabeça, tá doente, tá mal na escola, tá... Cara, você tem que ouvir, velho. Entendeu? E às vezes você tá tão intertido no teu trabalho, na tua entrega, nos problemas do trabalho, que às vezes você não presta atenção assim... Vou tirar 20 minutinhos para falar com fulano. Vou falar com a fulana. Pô, e aí? Senta aqui, eu e você. Como é que tá? Tá legal? Você tá se assistindo bem? Pô, como é que tá a perspectiva no trabalho? O trabalho que você tá tendo tá legal e tal? Ó, pode ficar tranquilo que nada que a gente vai conversar daqui vai sair daqui, não. É só para eu ser uma melhor pessoa para você, né? Então, cara, isso é muito, muito interessante, sim. Não sei se vocês passaram por essa experiência, mas eu tento fazer isso com a minha equipe. Sim, e de forma verdadeira isso, né, Jean? Tem que ser verdadeiro. Só para comparar aqui, a gente ouve muito pessoal, vai ficar aqui só entre a gente, mas fechou a porta ali já... Cara, na minha última experiência eu não tive o one-on-one, né, que talvez possa ser uma espécie de one-on-one ou o próprio one-on-one. E na anterior, o one-on-one não era para falar sobre um PDI, né? A gente batia mais os pontos assim de operacional do que onde eu queria chegar, do que eu posso desenvolver, de como o meu líder pode me desenvolver, né? Eu acho que
quando você senta para conversar com a pessoa, só você e ela, tem que esquecer um pouquinho a parte do trabalho, assim. Sim. Porque você quer que a pessoa fique tranquila, você quer que a pessoa seja verdadeira e tal, que ela não fique com essa preocupação do dia a dia do trabalho. Então você tem que falar de coisas que não são do trabalho. PDI, já lançou a sigla aí, não sei se você está falando da mesma coisa, mas é Planejamento e Desenvolvimento Individual. Isso. Beleza. Mas, assim, você vai chegar no PDI, mas por meio de uma conversa aberta, sabe? E assim, pô, o horário tá legal, pô, tá chegando mais cedo, mais tarde, tá, como é que tá as coisas e tudo mais. Então, assim, se você for... Cara, você não precisa ser amigão das pessoas, não, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Mas você é o líder, você é a pessoa de referência, então seja essa pessoa de referência. Então, eu tô muito ocupado, isso aqui, gestão de tempo, falei de novo. 20 minutinhos que não vai te matar. Essa pessoa vai performar muito melhor, vai ficar muito mais tranquila no trabalho, sabendo que ela está sendo ouvida, sabendo que a comunicação tá legal, sabendo que você vai se preocupar com o problema que ela te apontou. Tô com um problema nesse projeto aqui, ou então essa pessoa aqui, tá me dando dor de cabeça, tô tendo essa situação. Então, assim, você falou como fazer, como ser um melhor gerente de projeto, como ver as pessoas, mudança e tal. Eu diria que é por esse caminho. E, assim, gestão de mudanças, a base ali, eu fiz a formação, assim, falando de colocar pessoas na frente das coisas. Por quê? Porque são as pessoas que fazem acontecer. Então, se as pessoas não estiverem bem, aquilo não acontece. Ou vai acontecer de uma maneira que você não está querendo, vai acontecer da maneira menos eficiente. Se você tiver uma equipe comprada contigo, cara, você vai conseguir chegar. Vai chegar como e tudo mais, gerenciando aquilo ali. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, uma coisa que eu já vi pouquíssimas pessoas falando nesse sentido, mas eu acho que todo gerente de projeto tem que estar muito alinhado com o setor de RH da empresa. Sobretudo, se tiver alguma especificidade que você possa fazer pelas suas pessoas alinhada com o RH. Não tem importância chegar amanhã 15 minutos atrasado, não. Tá tranquilo, tá comigo. Eu sei, porque eu falei com o RH e aí eu já peguei isso, entendeu? Então, assim, trazer algumas coisas para fazer com que aquela equipe performe, porque você dê abertura para as pessoas serem uma equipe de fato, né? Quando a gente fala de trabalho em equipe, cara, não é uma buzzword, não é uma coisa assim, trabalho de equipe, eu tenho um bom trabalho de equipe. Pô, cara, eu não tô querendo chegar nesse caminho, mas assim, onde as pessoas estão tranquilas de falar contigo, de abrir a coisa para você. Às vezes um impedimento, e aí voltando a parte de ser mais eficiente, né? Como é que a pessoa vai chegar e prever um impedimento para você, que é o líder do projeto, se ela não tem confiança, se ela não tem um caminho aberto para aquilo? Entendeu? Às vezes nesse one-on-one, o Marrom falou, o cara vai falar assim, Jean, vai dar problema aqui, isso aqui. Você tá querendo fazer isso aqui, vai dar problema. Mas por que ela falou assim? Porque ela tem uma visão diferente da minha, pô. Eu tô vendo uma coisa e ela tá vendo outra coisa, que também é importante, mas que não tá no meu radar. E é por isso que a confiança, às vezes, você chega no one-on-one, que a pessoa sabe ali que tá de boa, tá tranquilo, pode falar mal, às vezes, da empresa, né? Nada impede, mas ela fala, isso aqui não vai dar certo, não. Porque, o fulano lá não tá querendo fazer dessa forma. Aí tu fica, legal. Ou você compra a briga e aquilo ali vai melhorar, ou você contorna. Entendeu o que eu tô falando? Então, Sim. como ser um melhor gerente de projeto, como ser um melhor líder de equipe? Esse caminho, né? Entrando ali para Power Skills, Soft Skills, sendo uma pessoa mais amigável, no melhor sentido da palavra. Não sendo um chato, não sendo um bobo, mas, né, sendo um bom líder de equipe, um bom gerente de projeto. Eu acho que o pior do que o líder que não saca muito do operacional, que não passa muita confiança e credibilidade, é o líder que não consegue passar respeito para a equipe. Respeito que eu digo no sentido de eu não consigo olhar para você e te ver como meu líder. Porra. Eu vou te... Beleza, a gente vai conviver aqui, mas... Não se inspira, né? Tu não me inspira em nada, o que tu falar vou acatar só porque tu tá aí mesmo. Mas, tipo assim, não passa respeito. Eu acho que é pior coisa que tem. Porque eu já vi muitos líderes que não sacavam muito do operacional, mas eram bons líderes. Que pecavam em alguma coisa, mas conseguia te ganhar em outra, sabe? Acho que é muito equilíbrio, né? Também. Super. Cara, eu vou até ser bem sincerão aqui. Eu não sou a pessoa que sabe mais do operacional da minha equipe.
Não sou, nem de longe. Claro. Para começar, eu trabalho com gestão de conhecimento, atualmente lá na empresa, na FEC. É um núcleo de conhecimento onde eu toco o núcleo de conhecimento. O núcleo de conhecimento a gente trabalha lá basicamente com né, os ativos de conhecimento da empresa, com mapeamento dos processos da empresa, com gestão documental em geral. Né? E quando a gente fala de gestão documental, cara, você tem uma formação ampla nesse caminho, que é longe longe não, né? Tangencia, mas não é a mesma coisa de TI, não é a mesma coisa do sistema de informação, que é a minha base. E aí, na minha equipe, você tem as pessoas lá de biblioteconomia. Cara, eu não sei sobre isso. O que eu sei é de estar vivendo aquele ambiente. Agora, quando eu preciso de conselhos técnicos, eu preciso de conselhos operacionais, entende? Então, pô, o que você falou, às vezes o cara não sabe, não é a melhor pessoa técnica aqui, mas ele é a melhor pessoa para essa função. Por quê? Porque ele vai pegar as pessoas, vai colocar do lado deles e vocês vão fazer um bom trabalho. Às vezes a pessoa é muito técnica, né? Todo mundo já teve aquele professor na faculdade que o cara é um excelente pesquisador, é o melhor do Brasil na área dele, mas ele é um terrível professor. Pô, mesma coisa que eu tô falando. Não se preocupem se o seu gestor souber menos do que você. Pô, pelo amor de Deus. Ele é um bom gestor, mas acontece, acho que na maioria das vezes, né? Ele não pode saber menos que você e ser um gestor péssimo. Aí, porra, não dá. Exatamente. E ele sabe assim, saber mais de uma área e você sabe mais de outra área e, pô, se complementem, pelo amor de Deus. Sim. Exatamente. E em relação à parte de projetos, Jean, até falando nesse sentido, como é que uma pessoa que está na área, executando um projeto, ela em termos de crescimento, ela quer virar um Scrum Master, ela quer virar um gerente de projeto mesmo. Como é que funciona, né, esse crescimento dentro da área de projetos, em relação a cargos, né, e a conhecimentos que você tem que adquirir? Cara, eu diria que aí não tem muito para onde fugir do tradicional, que é você se dedicar a fazer curso, se dedicar a fazer uma especialização, se dedicar a fazer uma certificação e, mais importante não, mas complementarmente a isso, tá comprada a ideia com a sua liderança imediata. Olha, eu vou fazer o curso, eu tô querendo fazer isso, eu tô aspirando para não sei o quê. E aí, de novo, com a importância da confiança e da comunicação. Se o teu líder fica inseguro de você tá querendo buscar mais para você, cara, difícil. Mas assim, focando no ponto de você tá querendo crescer na área. É isso, não tem para onde fugir. É se dedicar a fazer curso, é fazer especialização, é você, tirei tal certificação. Pô, tem um material legal para eu olhar sobre isso aqui? Porque assim, às vezes você não tá nem querendo. Eu vou dar um exemplo diário, né? Eu faço às vezes assim, a gente tá na reunião de lideranças e tudo mais, ó. Pô, estamos falando aqui de risco da empresa e tudo mais. Pô, me passa isso aí. Ah, mas você trabalha com isso? Não, mas eu tô interessado em ler, em olhar, entendeu? Em saber. Porque, cara, quando você se coloca disponível, assim, caraca, o Jean leu isso aqui, o Jean tá por dentro. Cara, você não é o cara de SG, mas você precisa saber. Você precisa saber. Então, assim, às vezes você tá numa situação onde o cara começa a falar de um assunto, por mais que você não seja especialista naquilo, mas você sabe o básico, cara, isso me dá sabe, uma paz interior? No sentido de, ó, não sou a melhor pessoa no assunto aqui, mas eu sei do que todo mundo tá falando. Então, assim, LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Cara, você não precisa ser especialista não, mas você tem que saber o que é. Boa. É obrigado a saber o que é, hoje em dia, né? Sim. Poxa, ESG, né? Que é a nova sigla aí do momento, né? Então, assim, a ideia é essa, assim, ir procurando e se colocando disponível, se colocando nos desafios. Ah, Jean, você quer fazer tal... Quero. Eu vou aprender a fazer depois. Mas, assim, eu quero fazer. E aí, voltando um pouquinho atrás, gestão de tempo. Você também não pode ser leviano com o seu próprio tempo. Tá fazendo muita coisa, não tá aguentando? Tem que falar para alguém. Tem que largar alguma coisa. Entendeu? Não é se colocar à disposição e acabar se perdendo de vez. Calma aí. Legal. E tem alguma instituição, algumas entidades aí que você recomendaria pra galera poder fazer esses cursos aí, já que você acha que você vê que ajudariam muito a galera? Cara, de cara eu falaria FGV, gestão de projeto, né? Assim, é mais que unanimidade na área ali, tem o MBA, tem os cursos curtos, tem os cursos gratuitos e tal. FGV é uma boa indicação.
Não tenho problema nenhum com, cara, cursos online, tá? Cara, porque, assim, é um assunto tão bem disseminado, né, tão compartilhado ali, que eu acho que você pode fazer seu curso ali de boas online, né, Udemy da vida e tal, não tem questão nenhuma contra isso. Eu acho que é interessante, tem cursos muito bons, tem professores muito bons ali, mas aí FGV e tal. E para não deixar de falar do PMI. O PMI, ele é uma instituição internacional, né? O Project Management Institute. E você tem capítulos. Capítulos, assim são tipo ramos, né, do PMI no mundo todo. E aí você tem capítulo Rio de Janeiro, Distrito Federal, Peru, Colômbia, enfim, Washington. Enfim. E a ideia é essa. Então, assim, você vai disseminando as boas práticas no Brasil, na sociedade e tal. E o mais interessante é que esses capítulos são feitos por voluntários. Então, todo mundo é voluntário. E aí você aprende na prática, que eu falei do voluntariado executivo. Por que é executivo? Porque trabalha com projeto. Porque você é responsável por fazer aquele capítulo andar, por os projetos daquele capítulo andar. E não são só projetos para entregar alguma coisa. Às vezes é um projeto assim, vamos fazer um evento tal, vamos fazer um evento de gestão de risco, vamos, gerencie esse projeto. Então, tudo é encarado dessa forma, só tem que ser experiência na prática. Não ser voluntariado, mas você faz de fato. Por exemplo, eu falei, né, citei que eu estou quase 10 anos ali no PMI. Até nesse 2023 eu até me afastei um pouquinho por conta do trabalho, mas 2022 ainda estava lá. O voluntariado entra nessa questão. Eu fui um dos diretores, inclusive, aqui do capítulo Rio de Janeiro, na área de filiação. Jean, mas filiação, que é receber as pessoas e tal, cuidar das pessoas que estão voluntariado e filiados? Sim. Por quê? Porque você tem que fazer onboarding dos voluntários, você tem que, olha, isso aqui é o capítulo, é assim que faz, você tem que fazer eventos que façam sentido, né? Façam coisa. Então, assim, estratégia para retenção, estratégia para aquisição de voluntários, de filiados. Cara, então, o caminho é esse, tem muita coisa para a gente chegar. Foi o caminho que eu fiz. Acho que tá dando certo até por aí. Entrei, fiz muito curso, fiz a especialização na FGV, fiz o voluntariado no PMI e estamos aí gerenciando o núcleo de conhecimento agora, que é uma área tangencial a sistema de informação, tangencial ao projeto, gerenciamento de projeto também. Boa. Aqui na descrição, então, a gente vai deixar o link aí do curso da FGV, a gente vai colocar o link do PMI aí também pra galera pesquisar um pouquinho mais, cara. Se for interessante, pesquisa, vê, lê, entende um pouquinho e cai pra dentro. Agora, quem nunca ouviu falar em MVP? Não tem como falar de gestão de projetos e não falar de MVP ou MVP. Ou traduz aí pra gente que... cara, isso aí a gente ouve falar muito. Cara, mínimo produto viável, né? Uhum. Então, você acha que o Diogo falou até primeiro ali um exemplo no início da nossa conversa. Mas, na gerenciamento de projetos, assim, por mais que a gente não use de fato, né, assim, esse termo, mas é como se você tivesse que entregar o inicial. É o suficiente aqui para o primeiro teste, para você entregar o primeiro valor, né? E aí, voltando para o PMI, está passando por essa experiência de adaptação agora para questão de valor, né? Então, você pega e fala, olha, esse aqui é o meu mínimo produto viável. Então, mas ele é funcional. Mas ele não está bonito. Não está bonito, mas ele funciona. E ele faz essa atividade aqui. Aquela outra que você quer que implemente, ele ainda não faz. Mas essa aqui ele faz. Testa aí para mim. Aí o cara vai lá, abre, tá feio, tal, mas tá fazendo. Você botou A, ele tem que sair B. Aí você botou A, saiu B? Saiu. Mas não pipocou na tela, não, só um textinho ali, legal. E aí você vai colocando uma feature, uma coisa em cima da outra e vai melhorando aquilo. E é um pouco da ideia do Scrum, que é você entregar um valor em um tempo delimitado. E aí, por que eu falo de delimitado, né? Você tem ali 2 semanas, 4 semanas, mas você entrega alguma coisa. E aí, no próximo sprint, você entrega mais uma coisa. Então, a ideia, né, e as startups trabalham muito com isso, que é você não desperdiçar muito recurso, desperdiçar muito tempo. Por isso, o mínimo produto viável. E você traz um pouco o cliente para perto de você. Por quê? Porque ele está testando.
né? Tá feio e não tem tudo e tal, mas ele tá testando. E você tem sempre a anuência do cliente ali próximo de você. Por isso que também esse ecossistema de startups, de inovação, tá sempre entrando aí nesse MVP. Boa. É uma maneira também de você, para projetos, qualquer iniciativa, né, o Jean, você de fato pivotar, né, que é testar, para que você possa até identificar erros, por mais que de repente o MVP que você chegou ali num tempo que você determinou, talvez você não chegou no que você queria, mas você já teve muito aprendizado, né, naquele tempo, que vai te ajudar quando você testar sei lá, um segundo MVP, não sei se é essa expressão, mas fazer ali uma segunda tentativa ou até uma próxima, né, um próximo projeto, você vai levar para o próximo os aprendizados dos erros, né? Porque os erros também vão te ajudar você a entender melhor, né? Seja a próxima fase do projeto, né? Ou o produto que vai ser lançado, né? Ou remodelado. Ajuda muito. Eu digo isso, Jean, porque a gente acaba criando um hábito que no nosso país a gente acaba muito olhando para o erro mais como uma oportunidade de, errei, vou esquecer, vou olhar só porque eu acertei e pronto. Dali para frente você pega só os acertos e o erro pode te ensinar muito. Não, tá louco. Né? A gente falou aqui com a Isabelle De Seta, que foi uma convidada nossa, que é da Fundação Estudar também, inclusive, que muitas vezes, quando a gente, né, vendedor, quando não bate meta, você consegue entender por que eu errei esse mês, ou no que dependeu de mim, claro, né? Tem os fatores internos e externos, que eu posso mudar no próximo mês. Né? Num projeto é a mesma coisa. Então, também é importante olhar para o que você errou e ir corrigindo para você poder aproveitar isso na próxima, né? Eu acho que é essencial, sobretudo quando a gente está falando de inovação, então você aprender e se garantir que você vai errar, né? Você saber que vai errar, e entra o planejamento. É engraçado porque planeja que vai errar, mas pô. Mas porque assim, se você está querendo dar atenção ao novo, ao inovador, a fazer diferente, a ser o primeiro, cara, você vai errar. Mas assim, o que você vai fazer com o erro? E aí entra uma coisa muito interessante da gestão de projetos. A gestão de projetos tá em tudo, né? Eu adoro. Por isso que eu tô na área. Mas lições aprendidas, cara. Lições aprendidas, assim. Estruturar lições aprendidas é muito interessante. Por quê? Deu errado? Deu. Mas era esperado o quê? O que era esperado? O que aconteceu? Aconteceu tal coisa, tá? Qual foi o problema? Então, você vai começando a identificar e vai melhorando na próxima. Mas não adianta você fazer lição aprendida aqui e amanhã você não olhar para a lição aprendida. Pô, vai fazer a mesma coisa. Se não olha o que aconteceu no ano passado, pô, peraí, tá fazendo trabalho de maluco, cara. Não, olha para cá, a gente não fez isso semana passada, o mês passado, ano passado. O que é essa equipe, que nem foi você, que nem foi a sua própria equipe, o que eles viram? O que aconteceu aqui? O que a gente pode aprender com isso? Vamos fazer diferente, tá? Legal. Eles tiveram esse problema aqui, a gente vai melhorar assim, assim, assim. Por quê? Além de você identificar o problema, você dá a solução mais ou menos que você acha que seria a solução. E aí, a próxima pessoa que vai fazer, ela já pega aquilo ali como uma lição aprendida, cara. Exato. Se essa não é definição de eficiência, eu não sei o que é. E as pessoas falam assim, não, mas é chato fazer lição aprendida. O negócio acabou, esquece. Não esquece. Porque daqui a pouco alguém vai fazer de novo, né? O problema é mais que o projeto seja único, mas às vezes você tem coisas cíclicas. Né? Você vai fazer um evento hoje, amanhã você faz outro. São eventos diferentes, mas são eventos. Né? Então você vai aprendendo nesse sentido. Sim. E a área de projetos, né, Marrom? A gente está conversando com o Jean aqui, a gente consegue perceber que ela atinge qualquer um que está ouvindo a gente aqui agora, certamente consegue aplicar. Quem trabalha com vendas, financeiro, né, acesso ao cliente. Pô, eu lembro que no nosso dia a dia, a gente lidava lá com um projeto toda semana, por exemplo. Vamos supor, eu quero fazer aqui uma nova regra da SLA entre as áreas. Aí, se eu quero colocar uma nova regra, alguém que já tem uma lição aprendida de uma tentativa anterior, olha, Diogo, essa regra aqui não vai dar porque já tentamos lá atrás, não deu certo por causa desse do ponto A e B. Pô, legal. Então, como é que a gente pode fazer um ponto C para aplicar essa regra, mas sem repetir o erro que foi feito antes, né? Sim. Lição aprendida de Black Friday, por exemplo. Várias empresas devem fazer todo ano. O que a gente fez ano passado, que poderia ter vendido mais, vendeu menos. Exatamente. Dá para usar para muita coisa. Sim. Aqui no programa, pô, na conversa, o microfone assim, a água aqui, né? Eu não vou olhar o celular, tem uma jarra ali que a galera fica com sede. Sim. Cara, é isso, cara. A gente tá falando assim, como é que abrange tudo e tal. Mas eu acho que essa é a graça da situação. Porque você tá falando de gerenciamento de projeto, não é início, execução, controle, finalização. Não é só isso. Isso é, de fato, o que acontece. Mas o
por trás, né? As coisas que suportam aquilo ali, o processo, né? Quais são as competências que o gerente de projeto tem que ter, como que aquilo vai ser bom para alguém, para alguma empresa. Cara, e assim, entrando um pouquinho no que a gente ainda não falou hoje, empreendedor. Estou com 2 empreendedores aqui na minha frente, sou empreendedor também, tenho uma empresa de educação transdisciplinar, chamada Samatec, e a gente tem que fazer tudo, cara. Tudo. No início você faz o marketing, você faz o gerenciamento de projeto, você faz o financeiro. Você nem sabe, nunca fez financeiro na vida, entrada e saída. Sei o quê. Cara, mas aí tem que ter o contador, aí você tem que prestar ali a entrada e a saída pro contador. Como é que faz isso, irmão? Ah, faz assim você vai aprendendo. Então, cara, essas competências... E aí, se você fizer um compêndio de todas as competências de um microempreendedor, um empreendedor ali, você vai chegar assim, nossa, isso aqui é muito similar a um gerente de projeto. Por quê? Encara a sua empresa como um projetão. Exato. Encara a sua empresa como um projetão e você é responsável por aquilo ali, então toca o barco. Sim. A gestão de projetos é quase uma terapia, né? Se trouxer um pouquinho pra vida... Que isso? Cara, porque, assim, tem muita coisa que... Só conversando aqui, eu já parei para refletir em várias coisas. Um exercício já me trouxe... Já me fez lembrar de várias paradas que eu passei, tanto... Até, por isso que eu tô falando, até na vida pessoal quanto na profissional. Sim. Se a gente levar a risca, assim, sei lá, pode ser chato, mas pode dar um resultado melhor. Cara, vou te falar... eu li essa frase ontem, tava lendo as paradas. A plateia não vê o ensaio, só vê o show. Porque assim, você falou, você pode ser chato. Cara, acho que você vai ser chato. Eu sou chato, pô. Você consegue separar? Cara... Você como especialista, tu traz um pouquinho pro pessoal? Eu trago. Nossa, como eu trago, tá maluco. Tá maluco, trago pra família, trago pros amigos, trago pra esposa, trago pro cachorro. Aí tá discutindo com a Grazi, não, amor, porque na gestão de projetos, cara, é assim, dá certo. Imagina, ir pro mercado. E mercado é gestão de projeto também, cara. Cara, checklist pra tudo, tá maluco. Minha esposa assim, meu amor, mas você tem lista pro mercado? Lógico que eu tenho lista pro mercado. Tem que ter. Mas aqui, ó, não é todo dia não é todo mês que a gente compra sal. Mas tem sal aqui, mas aí, porque quando eu precisar eu coloco. Cara, checklist, lista pra tudo. Quando eu acordo, às vezes, na noite anterior, eu começo a botar no quadro que eu tenho em casa, assim, coisa que pra eu não esquecer, pra fazer no outro dia. Sim. Entendeu? Tem que atualizar a lista pra falar com a galera lá no Café com Lead. Entendeu? Boa. Então, comida pro cachorro. Eu tenho despertador no celular pra comida do cachorro, cara. Despertador. Pra eu lembrar de... Assim, você não lembra do cachorro? Lembro, mas assim, tá garantido aqui. Às vezes eu tô ali no trabalho, em certidão, trabalhando, não sei o quê. Opa, comida do cachorro. Tua segurança. Minha segurança. Entendeu? Muito bom. Cara, eu trago muito isso, né? Minha mãe fica maluca. Nossa, caraca. Poxa, mas isso não pode ser tão... mãe, eu só funciono desse jeito. Já tentei de outros jeitos, assim. É melhor eu me organizar dessa forma aqui. Eu sou... Assim, antes de ser gerente de projeto, eu era uma pessoa já organizada, né? Um pouco organizada. Né? Então, eu tinha essa característica. E aí, se a gente entrar por esse lado de... quais são as suas melhores competências e você trabalha ali com o que você gosta, cara, eu sou muito satisfeito com o que eu trabalho. Vocês viram pelo jeito que eu tô falando, né, da área, mas eu já era uma pessoa que tinha um gosto por organização e tal, e eu fui encontrando no gerenciamento de projeto um elo muito bom entre as minhas competências pessoais e o que eu queria fazer profissionalmente. Entendeu? Eu acho que é também um pouquinho do segredo, já falando, você falou, gerenciamento de projetos é uma terapia, já indo um pouquinho para a área da Isabela, né, que teve aqui. Isso. Cara, eu acho que é muito interessante a gente conseguir chegar nesse entendimento, entendeu? Boa. Estamos acabando. Estamos chegando no final, falta pouquinho. Um assunto que eu não queria deixar passar despercebido aqui, Marrom, é que o nosso grande Jean Paulo, ele já foi palestrante no TEDx, que é um evento que acontece no mundo inteiro, né? Que é tipo a filial, Sim. Não sei se o termo mesmo, é tipo a filial do TED, né? Que é, inclusive, tive a oportunidade de ler, muito bom. E o Jean Paulo já participou do TEDx. Queria que você compartilhasse com a galera, Jean, como é que foi essa experiência? Como é que veio a sua preparação para ele, né? Qual foi o tema que você abordou? Como é que foi você ser um dos selecionados aí para participar, para ser orador? Cara, o TEDx é tipo uma pílula de conhecimento, né? Tem o TED e tem o TEDx ali,
que inclusive esse TEDx que eu fui convidado para participar foi o TEDx UF. Então, quem estava organizando ali lembrou do meu nome, viu que seria uma boa e tal, deixando bem claro que foi 6 anos atrás. A galera que vai pesquisar aí o TEDx meu, Jean Paulo Campos, vai ver, tipo assim, lógico, era outra pessoa, outros pensamentos e tal, mas a essência estava ali, né? Cara, eu não vou saber o nome. Eu posso dar uma colinha aqui Claro, no YouTube? Pode, pô. Porque o nome da palestra... Cadê? Na época você falou sobre também... Você abordou a área de gestão de projetos, Aqui, ó. na época. Conexões e redes de conhecimento em ambientes inovadores. Complexo. Mas, cara, 2017. Ele foi em novembro de 2017, se não me engano. Legal. E eu já tava ali no PMA e tal, e eu tava numa pegada muito dessas de conexão, de ambiente inovador, de querer fazer diferente, de anos iniciais da minha empresa. Mas assim, o TEDx, cara, é bem desafiador. E eu já estava um pouco acostumado a fazer palestras, apresentações e tal, tá? E ali você é convidado, tem uma estrutura e tudo mais. E você não pode botar muita imagem, muito texto, não sei o quê. Então você é desafiado como... Se você conhece mesmo aquele assunto, então você se vira. Porque o foco não é os slides, não é a foto, não é o negócio. O foco é você, né? Tem ali aquele clássico círculo vermelho que fica ali. É bem legal, né? Você sente muito esse desafio de estar ali. Mas os tópicos foram bem interessantes. Então o desafio foi, a gente fazia reuniões com frequência de como apresentar e tal, e tinha uma pessoa que era como se fosse o curador do TED. Falei assim, não tá legal assim, o slide não sei o quê, quando você fala isso, não sei o quê, tem que citar não sei o quê e tal. Então é uma coisa bem, te desafia mesmo. E quando eu falei de conexões, né, e redes inovadoras, eu estava falando no seguinte, empresas e ambientes que te colocam em outro patamar, né? Fundação Estudar. Quantas vezes a gente não já foi desafiado por alguma coisa fazendo na Fundação Estudar? Gravar vídeo de inscrição, cara. Putz. Isso aí. Vídeo inscrição. E assim, quando você criticava, falando, mas tira isso de vídeo inscrição. Não, é porque a pessoa que faz o vídeo, ela já tá um passo na frente, porque ela quis fazer o vídeo, então, de fato, ela tá interessada. Cara, isso é genial. Total. Genial. Então, quando eu tava falando de conexões em ambientes inovadores, era nesse sentido. Era como a gente tem que dar um passo para esses ambientes. Sim. É se colocar nesses lugares, é se colocar aqui sentado, é conversar com vocês, é conversar com as pessoas que vocês conhecem, entendeu? É falar de coisas diferentes, é encarar a tua área como uma terapia, né? Então, putz, o TEDx foi muito interessante. Falei um pouquinho de propósito, aprendi propósito aí na época da Fundação Estudar, veio muito hoje em dia, com isso sempre, mas falei um pouquinho de propósito, que era muito do que eu falei. Já era uma pessoa organizada e tal, não sei o que, encontrei a área de gerenciamento de projetos. Por quê? Propósito. Eu sempre gostei de conectar pessoas, nunca fui essa pessoa de, não, eu conheço o fulaninho, não vou falar de fulaninho para ninguém. Não, pô. Eu vou conectar os melhores ambientes com as melhores pessoas com as outras melhores pessoas, entendeu? Então, sempre foi isso que me motivou. Então, falei um pouquinho sobre isso já lá no TEDx e espero que, se não me engano, 12 minutinhos ali. 12 minutos, Falei um pouquinho legal sobre essa área, mas sou muito grato por essa oportunidade e tá eternizado no YouTube aí, por mais que eu tenha dado umas gaguejadas em algumas horas e tudo mais. Mas, tá lá, assim, imagina, 50 anos, tá vendo ali o vídeo de 2017, faz parte. Maneiro. 2023 vai ter mais um segundo vídeo de 1h30 lá no YouTube agora. Já é Olha mais um aí, ó. putz. Pois é. Bom, Marrom, tem mais algum ponto aí? Não, quer pro Pinga Fogo? Estamos no limite do tempo aí, infelizmente. Passa Estamos aí rápido, já cara. chegando já nos finalmente. Não tem Quer comentar sobre algum assunto aí que você achou? Nem falei que, além de tudo, eu sou um nerd de carteirinha. Pode passar alguma coisa, algum feedback, pode falar. Não, Espaço tá livre aí. Jean, que inclusive é de Caxias, né? A gente não falou isso no começo da apresentação. Caxias, Sou de Caxias. Caxias, não, sou de Niterói. Niterói. Você é de Caxias? Niterói, mas eu nasci em São Gonçalo. Ah, São Gonçalo. Caxias eu fui pela Fundação Estudar, fui nas paradas lá. Você fazia lá, mas não é de lá. É. Ah, entendi. Eu fazia em um monte de lugar, hein? Do outro lado da poça, então. Bom, pô. Sou. Vamos abrir aqui o nosso pinga. Conhece o nosso Pinga Fogo já, Jean? Conheço. É o quadro mais falado do Brasil hoje. É até podcast imitando a gente aí, Marrom. Trocou até o nome.
Mentira, sério. Que isso. Ah, vou Tá bom, é isso pesquisar. aí, pô. Fala da gente. É isso. Então vamos falar aqui as perguntas ou frases, já. Você completa com respostas curtas, E tá? Por quê? Vamos lá. Começa aí, Marrom, por favor. Bora lá, Jean. Um erro que te marcou. caraca, já começou assim? É assim. Eu sou aqui é assim, pesado. Escolhi errado o primeiro curso da faculdade. Boa. Qual curso que foi? Ciência da computação. Por mais que seja parecido, não era o que eu pensava. Putz, faz uma diferença. Referências profissionais que você tem. Ou teve, né? A pessoa? Minha atual líder, Mariana Quintal, e o Guto, ex-presidente do PMI Rio. Boa. É uma grande lição de trajetória profissional aí que você teve. Caraca, que sessão é difícil sim. De bate-pronto. Lição. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Boa. Legal. Um legado que você deixou por onde você já passou, Jean. Conexões muito bem feitas entre pessoas e pessoas. Me orgulho muito disso. Bom, Boa. legal, hein? Acho que essa aqui ele vai responder rápido, então. Um projeto que te marcou. Rápido não, impossível. Podem ter vários, né? Projeto que me marcou. Pode falar mais de um, se quiser. Né? O projeto que me marcou foi a fundação da Samatec, difícil, desafiador, e a estruturação também da Injúnior, a empresa júnior de computação da UF, que também fundamos. Foi a primeira empresa de computação lá da UF. São dois projetos que eu tive bem orgulho de fazer eles desde o início, então Legal. é isso. Legal. Só um parênteses, a Samatec é uma empresa que você criou de... De educação, na área transdisciplinar, a gente faz capacitações na área de saúde. Ah, legal. E nas horas vagas, pagode. E quem que pode fazer esse curso aí, ô Jean? Cara, a galera da área de saúde em geral, assim, mais focado também para enfermagem, mas seja técnico, seja da faculdade, seja quem está querendo aprender. Então a gente vai... E tem cursos teóricos e práticos também. A gente está tentando outras parcerias para garantir melhoria de cursos práticos, que eu acho que é a carência da galera em geral. Sim. Botar a mão na massa ali, né? Você tem aquele desafio de, às vezes, furar a pessoa e tal. Às vezes, quando a gente tá passando mal, a gente quer ser bem cuidado, né? Pra quem Sim, tá ali. Então, claro. ter todo esse carinho e tal, e ter a formação prática é interessante. Então, a gente tá nessa caminhada. Então, quando esse podcast estiver no ar, a gente já vai ter novidades aí de parceria com a Sambatec. Olha aí. Depois a gente pode rolar um descontinho aí, Café com Lead. Samatec. Samatec, desculpa. É por isso que eu falei do pagode, é Samatec, não é samba. Samatec. E tem a Então- Samatec também, viu? E aí, por isso, BH. por isso que eu tava pensando Sambatec. Mas Existe a enfim, Sambatec, Gustavo é milionário aí, mas não é ela. não é ainda, vai chegar. Aí, cara, no final aqui, quando eu subir o vídeo, a gente de repente vai ter novidades aí pra galera que quer, né, adquirir o curso com o nosso querido Jean. Pois é. Vambora. Isso aí. Jean, a sua maior conquista na carreira até agora? Que isso, cara. Ou uma grande conquista? Se você não puder elencar a maior. Cara, uma grande conquista. Pô, eu diria assim, eu sou uma pessoa jovem, né? Creio eu. Tenho Sim. 32 anos. Eu diria que uma boa conquista foi conseguir ter ali a minha moradia e Bom. também tenho muito orgulho de ter sido um dos diretores do PMI. Isso é bem importante profissionalmente também. Claro. Acho que é isso. Boa. E diga-se de passagem, foram os 2 primeiros anos da pandemia. Caraca. Eu Ou peguei seja, essa nos 2 primeiros anos da pandemia. Eu me candidatei em 2019, que eu não fazia a menor ideia de pandemia. Sim. Quando eu assumi em janeiro, em março, Março, pandemia. pandemia. Eu levei os 2 anos de direção do PMI Rio na pandemia. Foi louco. Pô, imagina, tudo foi louco nessa época. E a última aí, uma frase que você carrega pra vida. Caraca, uma frase que eu carrego pra vida. É. Sou o que sou, porque somos todos. Boa. Só tá proibida aquela do Figueiredo do Vasco. Só vive o propósito que suporta o processo. A galera já tá enjoada dessa. Sou o que sou porque somos todos. Legal. Boa, muito bom. Jean Paulo Campos 2023. É isso. É isso. Muito bom. Jean,
muito obrigado. Queria te agradecer mais uma vez aí pela presença, pelo seu tempo, pela disponibilidade de você dedicar aqui seu conhecimento e compartilhar com os, por enquanto, centenas, em breve milhares e milhões de espectadores que a gente Tá maluco, vamos chegar vai nisso atingir. aí. Qual a próxima meta? Tem que chegar pelo menos nos 1000 agora. Olha A agora. primeira sprint aí é chegar nos 1000. Vamos Exato. embora. Vambora. Muito obrigado aí mais uma vez. Deixar o Marrom poder encerrar e você também poder finalizar. Só para poder pedir mais uma vez, não é demais lembrar, como o Marrom já falou. Isso aí. Se você puder comentar aqui com a gente, né? Puder compartilhar, curte, dá o seu joia, faz um comentário se você gostou, indica para alguém, manda esse aviãozinho para algum amigo ou amiga sua, que vai ajudar muito o nosso trabalho aqui a gente chegar a cada vez mais pessoas. É isso. Quer complementar com alguma coisa, Jean? Cara, agradecer do fundo do coração por ter compartilhado isso aí com vocês. Coisas que eu já nem lembrava mais da minha trajetória, aí veio, né, lembrando aqui de memória e tal. Fundação Estudar, TEDx, muita coisa que eu lembro com carinho. Foi bem legal, assim, também pensar pro futuro, falando de gerenciamento de projetos, né, onde a gente quer chegar e tudo mais. É bem difícil a gente olhar para frente, mas acho que é uma obrigação. E tá participando aqui do projeto de vocês, o trabalho de vocês é muito gratificante também. Café com Lead, nossa, sensacional. Eu fiquei assim, caramba, cara, meu primeiro podcast. E foi bem bacana, assim, minhas referências lá atrás foram o Nerdcast, né, e tal. Sim. E, putz, adoro. Eu falei, né, sou nerd de carteirinha, mas não vou falar disso não, deixa quieto. Mas, assim, acho que, cara, só agradecer de novo. Muito legal, o Diogão, que eu já conhecia, da Fundação Estudar, a Marlon, que eu estou conhecendo também. Tamo junto. O trabalho de vocês é bem legal e muito obrigado por compartilhar um pouquinho da nossa experiência e também ouvir vocês. A gente compartilha também, né? No final das contas, a gente dá uma desabafada. É bom. Mas muito obrigado, Jean, também. A gente, cara, fica muito feliz. Todo podcast é muito bom, mas quando a gente consegue uma fluidez assim melhor, que a gente, cara, acaba compartilhando vários assuntos e para né, pensar em coisas que a gente também não sabia, acaba sendo melhor ainda. E tudo para chegar na galera de casa e certeza que também pode ajudar vocês. Cara, quem vem aqui, né, além de aproveitar esse momento, acaba usando muito o podcast depois para perpetuar em alguma coisa, ou fazer algum corte, Sim. ou usar pro lado profissional. E, cara, é isso que a gente quer. Então a gente conta com a ajuda de vocês aí, cara, principalmente para assistir, né? Acho que o que a gente mais quer nesse início é ajudar vocês. O que vai acontecer depois, onde a gente vai chegar, o que a gente vai fazer. Eu e o Diogo, a gente não tá pensando muito nisso ainda. A gente quer realmente poder fazer a informação chegar aí na casa de vocês e fazer com que vocês, cara, consigam ampliar o pensamento, o mindset, a mente, para que vocês consigam ajuda em várias etapas da vida profissional e da pessoal também, que acaba influenciando bastante. Então é isso, galera. Muito obrigado, cara. Compartilha pra caramba aí. Se quiser convidar alguém não, né? Se convidar para estar aqui, ou se tiver alguma dica de alguém que, Sim. cara, tá louco para vir. A gente tem jogador de futebol aí se convidando, a gente tá entendendo o que a gente pode fazer ainda, né? Tem algumas pessoas que estão querendo vir aí, mas a gente tá com a agenda, né, um pouco... Pode meter essa marra, Diogo? Um pouquinho. A agenda tá um pouquinho lotada, gente. Essa é a verdade, ainda mais que a gente grava uma vez por semana, então 4 pessoas lotam a agenda. Essa é a verdade. Mas, galera, é isso. Finalizou o episódio. A gente espera que vocês curtam bastante, compartilhem e que seja essencial aí pra vocês ouvir um pouco desse bate-papo. Fechou? Tamo junto. Valeu. Valeu, galera. Valeu.